E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o assassinato do delator do PCC, as ações do crime organizado. Eu converso com Márcio Sérgio Cristino, que é procurador de Justiça Criminal, autor do livro Laços de Sangue, a História Secreta do PCC, que fala da origem da facção. Procurador, boa noite, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço a atenção de todos e cumprimento também todos que estão assistindo o programa aqui da Gazeta. Bom, vamos falar então da execução do Antônio Vinícius Kritzbach, que chamou a atenção pelo local, né? O Aeroporto Internacional de Guarulhos é uma forma de atuação do PCC, inclusive já vi algumas declarações suas lembrando de outros casos de assassinato, não é, que ele teria feito delações em relação à lavagem de dinheiro, ele tinha acusações também de crimes contra ele, mas como é que o senhor analisa esse episódio? Na verdade, o Vinícius, ele era um grande manipulador que estava envolvido em inúmeras atividades criminosas. Ele era acusado de homicídio, ele era acusado de lavagem de dinheiro, ele tinha falsificação, ele tinha uma série. Então, ele navegava nesse mundo, nesse submundo, digamos assim. E em determinado momento, apesar de toda a esperteza dele, ele acabou entrando em atrito com o grande traficante, simplesmente porque se apropriou de uma parte do dinheiro do tráfico. E aí, quando o traficante, que é o cara preta, se dispôs ou percebeu que isso tinha acontecido, foi evidentemente um momento que ele foi cobrar e a vida dele ficou em risco. Nesse momento ele fez a delação. Então, a delação dele envolvia lavagem de dinheiro, envolvia todos os outros crimes, mas não envolvia o homicídio. Então, esse crime de homicídio não fez parte da delação, até que ele começou a justificar a delação dele, acusando também os policiais que haviam descoberto o crime de homicídio. Em suma, ele conseguiu tentar, não digo enganar, mas manipular todos os fatores que estavam em volta dele. E quando isso aconteceu, ele acabou dando aso a essa execução, porque às vezes o excesso de esperteza não funciona. Agora, aí fica a dúvida de quem teria sido o mandante desse crime, porque pode ser do PCC, né? Se fala, inclusive, do líder em São Paulo, que ele já estaria oferecendo recursos, inclusive, para quem o matasse, quem o executasse. Houve conversas gravadas também com policiais e advogado a respeito da possibilidade dele ser assassinado e chamou a atenção que ele estava tendo segurança por parte de policiais militares que não chegaram a tempo, né, que é a justificativa que o carro não funcionou. Mesmo assim, ele saiu do aeroporto sem ter a segurança, sabendo do risco que ele corria. E na delação, ele envolveu policiais da Polícia Civil, inclusive delegados. Então, isso cria uma suspeita da infiltração do PCC e de crimes também com a polícia, não é? Na verdade, as acusações dele sempre foram um pouco superficiais. A grande questão é que se realmente ele tivesse subornado esses policiais, porque ele acabou sendo indiciado no final e acabou respondendo ao crime de homicídio. Não ele disse que ele não aceitou pagar o que pediram. Talvez sim, talvez não. Tudo isso a gente tem que ouvir e tem que analisar, não necessariamente acreditar. O fato é que o homicídio praticado seguiu um padrão praticamente militar. Né, foi executado à risca, de uma maneira muito bem elaborada. O local onde ele foi assassinado, o aeroporto, não foi escolhido por uma razão X, uma razão Y específica, mas simplesmente porque é o local onde ele estaria exposto. Naquele momento, ele estava exposto e sem escolta. Agora, como os executores sabiam que naquele momento ele estaria exposto e sem escolta, isso é uma outra questão. E a ação da escolta dele foi suspeitosa, porque eram 4 pelo menos, e apenas um compareceu, os outros 3 ficaram tomando conta do carro, quando a teoria diria que os 3 pelo menos deveriam ir, se fosse ficar um, ficasse um tomando conta do carro. Ou seja, a ação foi completamente inversa do que preconiza. Ele ficou mais descoberto. Não, ficou totalmente descoberto, ficou totalmente descoberto. Nesse momento de descoberta, os assassinos foram lá e executaram. Ou seja, os assassinos sabiam onde ele estava, naquele momento, onde ele ia atravessar, qual a saída que ele tinha usado. Toda a movimentação dele era saber. Tanto que eles passaram pelo carro e efetuaram a execução. Ou seja, há uma evidente
fonte de informação interna que praticamente entregou a vítima para os assassinos, que sabiam onde, como e em que momento atacar. Agora, isso acaba reforçando a preocupação com relação à infiltração do PCC, do crime organizado, nas várias áreas, instituições e empresas. Nós tivemos recentemente uma investigação sobre as empresas de ônibus aqui da capital de São Paulo. Ele, na delação mesmo, falava também de postos de gasolina, falava de outras atividades para esquentar dinheiro, o trabalho com bitcoins. Se fala também da infiltração do PCC na política, isso foi muito debatido durante as eleições. Como é que o senhor vê esse estágio hoje do crime organizado? O senhor que escreveu um livro sobre a origem do PCC. Existe muita especulação ao redor disso. Né? Apesar dessa versão, dessa ideia de que postos de gasolina citam inclusive 1.350 postos de gasolina, aquela coisa toda, ainda não houve nenhum fator, nenhuma prova direta de que isso esteja acontecendo. Até mesmo ele, segundo dizem, estaria vendendo postos de gasolina, ou comprando postos e vendendo para esquentar o dinheiro, mas isso é uma atividade muito isolada nesse ponto. Agora, em grande escala, você não tem isso. Não há nenhuma prova nesse sentido, né? A ação do PCC no Estado, até agora, é muito especulativa. Eu vou fazer uma ponderação rapidamente. A questão das linhas de ônibus, não foi a organização criminosa que se voltou para o Estado. Foi o Estado que chamou essa organização criminosa para perto de si. E quando isso aconteceu, há 30 anos atrás quase, quando os motoristas, os peroeiros, os caminhões, existia ainda linhas de ônibus, os peroeiros foram trazidos à regularização pela Prefeitura Municipal, que não tinha ideia daquilo que estava fazendo. Então, eles, na prática, acabaram vindo através de uma ação do Estado que se abriu sem ter a cautela que deveria ter tido. Mas agora tem de haver uma cautela maior também, inclusive em licitações. Mas isso deveria ter existido sempre, né? Se foi uma falha que ocorreu antes, isso agora tem que ser corrigido. Mas a licitação não é uma forma tão simples de lavar dinheiro. Existem outras muito mais simples e mais eficientes. Por quê? Porque a licitação existe uma estrutura administrativa que não é qualquer um que tem. Porque há necessidade de criar uma empresa, essa empresa tem que ter uma aparência, sede, funcionários. Então, tudo isso demanda uma especialidade que poucas pessoas têm e você não consegue empregar isso de uma maneira ampla em grande escala. Então, em grande escala, isso não é viável. Então, é preciso ter uma cautela com relação a isso. E tem a questão do garimpo também na Amazônia. Então, se estende para além de São Paulo. O PCC já ultrapassou as fronteiras, atua na Amazônia também. Se fala, inclusive, em narcogarimpo, né, nas terras Yanomamis. Então, há um espalhamento da atuação das facções pelo país. Na verdade, o PCC domina o tráfico do sul até praticamente o Amazonas. Do Amazonas para cima, você tem outras facções, a família do Norte, por uma razão muito simples. Essa região do Amazonas para cá, ela é abastecida pela rota boliviana de coca. Então, a Bolívia fornece a cocaína e o PCC vende aqui e ele tem um monopólio da venda da cocaína. No Amazonas em diante, a rota é outra, né? É a rota peruana que vai pelo Amazonas. Então, eles falam a rota do Rio Negro. Então, o Rio Solimões. Então, o que acontece? São maneiras diferentes de distribuir. Por isso que o PCC não conseguiu avançar tanto, porque os fornecedores do Norte são outros. Então, existe esse conflito entre os dois, né? O que o futuro vai dizer é se a facção PCC vai acabar se sobrepondo às facções do Norte e dominando a rota dos Solimões, ou se essa rota vai se estabilizar. Isso aí nós vamos ver. Procurador, nós temos só um minuto, mas eu queria um comentário rápido. O senhor acredita que a PEC da segurança proposta pelo governo seria um caminho para tentar fazer frente ao crime organizado? Eu acho que é uma necessidade, só que ela é programática. Ela não vai trazer resultados imediatos. Uma PEC a longo prazo. Então, vai instituir um sistema, até esse sistema ser montado, até começar a produzir efeitos, vai demorar muito. Então, talvez haja necessidade de um esforço para medidas mais imediatas, em razão das situações que nós estamos enfrentando hoje. Agora é positiva a ideia dessa ação coordenada das polícias, dos estados e o governo federal participando. Sim, isso é positivo, ela já deveria até ter sido feito. Agora, só isso talvez não seja o suficiente. E como seria essa ação? Bom, temos que encerrar, mas rapidamente, como seria essa ação prática mais efetiva?
talvez um refazimento ou a reformulação da Força Nacional de Segurança. A Força de Segurança Nacional já existe, ela não precisa ser criada nem modificada, mas apenas ampliada e se tornar permanente. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Márcio Sérgio Cristino, que é procurador de Justiça Criminal. Procurador, obrigado, uma boa noite. Eu agradeço a TV Gazeta mais uma vez. Com vocês.